Agyana Timirandasya Gyananjala Shalakaya Saksharumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Gurudev a todos, boa noite. Boa noite no nosso live stream, em casa. Hoje, Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 15. Anudvegakaram vakyam satyam priya itam chayat sadvadya yabya shanam cheva vanam mayam tapayuchate. E a tradução? Austeridade de discurso significa não causar angústia a outros, afirmar a verdade, falar amorosamente, o que é benéfico, e também recitar os Vedas. Nestes últimos tempos temos andado a discutir bastante a forma, ou sempre, se calhar sempre discutimos, mas temos andado a discutir bastante e a pôr-nos em causa, e com as várias pessoas que temos discutido ou que têm discutido sobre este tema, a pôr em causa a forma como falamos uns com os outros. O tom que utilizamos, o estado emocional em que estamos, aquilo que dizemos, tudo isso que por vezes não controlamos. Ok? E Krishna diz no verso 15 do capítulo 17, um verso em que ele vai falar sobre aquilo que é, ou sobre através do que são as qualidades materiais, ou seja, nós agimos através dessas qualidades materiais e como poderemos agir da melhor forma. Sabendo nós de antemão que estas qualidades materiais chamam-se gunas e que existem 3 gunas de uma forma hierárquica: um guna tamássico, um guna mais ligado a uma qualidade material mais ligada à negligência, à negatividade; o guna rajássico, um guna mais de inquietude, de ambição, de desejo constante, de não aceitação do momento; e um guna sátvico, um guna mais puro, mais de tranquilidade, mais pacífico. Ou seja, através destas qualidades materiais, o nosso discurso, neste caso, uma das ações que nós temos, vai acontecer. Sabemos também que as nossas ações são de 3 formas, como diz Krishna no Bhagavad Gita. São de discurso, o que falamos, o que pensamos e o que agimos externamente com o nosso corpo. Ok? Portanto, hoje o que vamos trazer aqui é um pouco uma reflexão, se calhar filosófica, porque é debaixo da filosofia que Krishna dá no Bhagavad Gita, com alguns comentários do Guruji, para que nós possamos fazer deste satsang, de conteúdos, formado pelos conteúdos que Krishna tem no Gita, para que nós possamos fazer uma autoanálise. E garanto-vos, enquanto estava a construir ou a elaborar o plano deste satsang, não correu muito bem a minha reflexão em termos de autoanálise, pois vi que muitas vezes não discurso, não utilizo a melhor forma de falar e que muitas vezes qual é a intenção com que falamos e muitas vezes também o que é que temos que fazer para mudar caso não estejamos a agir da melhor forma ou a discursar da melhor forma. Então vamos a isto. Primeiro que tudo, caracterizamos a ação. Krishna diz no capítulo 18 do Bhagavad Gita que existem 5 agentes da ação: o corpo, os sentidos, as competências, a alma. Tudo isto pertence ao nosso ser, ok? O corpo, os sentidos, as competências e a alma. E por último, o divino. Aquilo que está dentro de nós como divino. Destas 5, 4 são nossas. E uma é o divino. O divino serve para permitir ou não que a ação aconteça. Ok? Para permitir ou não que a ação se manifeste. O que não nos impede de pensar, desejar, elaborar uma determinada vontade de agir de alguma forma, mas tem que ser com a anuência, com a permissão do divino, que esse pensamento, que essa vontade se vai manifestar no exterior. Sim? Se eu for demasiado filosófico, vocês dizem, espera aí, explica lá isso outra vez, está bem? E eu vou tentar, tá? Ok? Portanto,
o divino que existe dentro de nós permite ou não que a nossa vontade se manifeste numa ação. Mas nós temos 4 componentes, 4 agentes da ação connosco. A alma, que é pura, eterna, intocável pelo nosso lado material. Os sentidos, que são alimentados por o que é externo. As nossas competências, com aquilo com que nascemos, aquilo para o qual temos que agir neste mundo, e o nosso corpo que se vai manifestar em ação. Muito bem. A ação é uma expressão da escolha que realizamos. E é aqui que o Guruji muitas vezes vai referir. Ele, aliás, referiu, e eu vou citando algumas fontes para que qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós aí em casa, possa, se quiser, ir consultar as fontes e então ainda ir mais profundamente nesta reflexão de hoje. O Guruji disse no seu tweet de 26 de janeiro: é a nossa escolha transformarmos-nos. E disse no tweet do ano passado que a transformação é uma série de acontecimentos no momento presente. Portanto, é uma escolha nossa, não de mais ninguém, transformarmos. Faz-me lembrar uma história que o Tony, um devoto brasileiro com o qual nós estivemos a semana passada, em que ele trabalhou numa prisão como advogado e estava a defender e a acompanhar um dos reclusos que estava condenado por homicídio e por crimes bastante graves. Depois de muito falar com ele, pensou: eu tenho que ajudar esta pessoa, e quis chamar o irmão para falar com o irmão que ele já não via há muitos anos, e quis chamar o irmão para um café apenas para lhe falar do irmão dele, Gébio, por acaso, que até estava na prisão condenado por aqueles crimes todos. Aliás, o que é engraçado é que o irmão, quando entrou no café, o Tony ficou cheio de medo, porque o irmão era tão parecido com o recluso, o irmão que estava preso, que ele pensou: ai, que isto agora vai correr mal. Mas pronto, o irmão chegou, e o irmão era extremamente bem sucedido, família, casado, com um excelente emprego, etc., bem na vida. 2 pessoas que tiveram os mesmos problemas, umas situações bastante graves, da qual ele partilha, de serem espancados pelo seu pai, de verem a mãe a ser espancada, etc., etc. 2 pessoas que ganharam um trauma e que ganharam um acontecimento pesado nas suas vidas. 2 pessoas que tiveram escolhas completamente diferentes. Porque esse é o poder que Paramahansa Vishwananda diz. É a nossa escolha transformar-nos. E ele ainda diz: a autotransformação, quando alguém escolhe conscientemente implementar as qualidades divinas em pensamentos, sentimentos, intenções, palavras e ações, independentemente das circunstâncias da vida. Portanto, nós podemos controlar os nossos sentimentos, nós podemos controlar as nossas palavras, as nossas intenções, etc. É tudo uma questão de escolha. O que é que escolhe? O que escolhe é o que chamamos de buddhi, que é o intelecto, um dos 4 fatores, uma das 4 componentes da mente. Sabemos que a mente é composta pelo Antakarana, que é todo este instrumento, mas a mente é composta por manos, aquilo que é alimentado pelos sentidos, ok? Aquilo que chamamos mente, muitas vezes, é composta por chit, aquilo que é a consciência, ou seja, aquilo que está armazenado dentro de nós. E quando recebemos dos sentidos algo, vamos comparar com aquilo que já temos dentro de nós. O exemplo que eu acabei de dar agora mesmo, ok? Ele escolheu outra via, mas não deixou de receber aquilo que se passou com o pai dele, não deixou de comparar com aquilo que tinha na sua consciência e escolheu com o buddhi, com o intelecto, que é o terceiro componente da mente, e tem um 4, que é o mais perigoso de todos, que é o que chamamos arrancar, que é o que chamamos do falso ego. E o ego só existe para se satisfazer ele próprio. Então, quando nós agimos, a esmagadora maioria das vezes, nós agimos para dar, para satisfazer, para a autossatisfação. Não há como. Se nós conseguirmos analisar as nossas ações, os nossos pensamentos,
aquilo que falamos muitas vezes, ou a esmagadora maioria das vezes, é para autossatisfação. Para isso, estudamos como é que Krishna caracteriza a ação. Ok? Estão comigo? Sim? Toda a gente a acompanhar o puzzle? Então vamos à ação que Krishna diz. Falámos dos gunas. Como é que a ação acontece através das qualidades materiais? Ok? A ação sátvica é uma ação de, entre outros fatores, que é feita sem ódio. A ação pacífica, a ação calma. Cada vez que vamos agir, estamos a ter ódio, estamos a ter negatividade. A ação rajásica, aquela que é motivada pelo ego, aquela que vai satisfazer, aquela que tem uma segunda intenção, às vezes até boa, mas tem. E a ação tamássica, aquela que, entre outros fatores, não se importa com as consequências, perdas ou danos. E nós raramente falamos da ação tamássica. Ainda agora no ashram, no satsang que o Swami Revatikanta deu ao grupo dos portugueses, ele caracterizou a ação, mas não explorou muito, pelo satsang que foi excelente, não explorou muito a ação tamássica. Então, se ouvirmos esse satsang, poderemos complementar com aquilo que o Guruji diz sobre a ação tamássica, se ouvirmos este agora. Qualquer ação que seja realizada sem qualquer consideração. Quando se realiza uma ação com uma mente inquieta, uma mente continuamente orientada para a negatividade, uma mente constantemente orientada para o exterior, aqui, Bhagavan, o Divino, diz que é agir em ignorância. Muito bem. Perante esta caracterização toda que temos da ação, de como é que agimos através dos gunas, de quais são os fatores que temos dentro de nós, dois grandes tipos de ação que temos. Ações altruístas e ações egoístas. Altruístas, aquelas que são motivadas pelo sentido de dever, como diz o nosso Guruji muitas vezes. É nosso dever, é o sacrifício, é o fazer bem pelos outros, é o não pensar em nós. É o grande objetivo das nossas ações, é esquecermos de nós próprios. Egoístas, aquelas, como o próprio nome diz, que são motivadas pelo ego, pela autossatisfação. E isto deriva em ações corretas e ações incorretas. E aqui gostávamos de levar estas ações incorretas para aquilo que muitas vezes são ações incoerentes. Ou seja, ações que não estão de acordo com aquilo que nós próprios pensamos, mas que mesmo assim as fazemos. E perceber o porquê. E vamos cair no campo daquilo que é a reação. Se alguém age mal, ou se nós consideramos que a ação da outra pessoa para connosco não foi boa, muitas das vezes nós perdemos a nossa coerência e vamos agir da mesma forma, justificando a nossa má ação com a ação que a outra pessoa teve para connosco. Mas não era aquilo que defendíamos. E não é aquilo que defendemos. Mas justificamos, não, ela fez-me, eu faço também. Ou ele fez-me, eu faço também. Não, eu, whatever, não? Eu não tenho responsabilidade, ele fez primeiro. Muitas e muitas vezes. E somos incoerentes. E isso é o pior que pode acontecer em nós próprios. Em nós próprios. É defendermos algo e agirmos de outra forma. Muitas vezes isso acontece. E cabe-nos a nós refletir antes de agirmos, antes de reagirmos, se vamos ser coerentes com aquilo que defendemos ou não. Porque havia quem dissesse uma frase que eu acho que é fenomenal, que é: só me ofende quem eu quero. Acho que isto é de um poder incrível. Só me ofende quem eu quero. Mas esta pessoa fez-me isto, ou ela fez isto, ou whatever. Só me ofende quem eu quero. É a minha escolha reagir desta forma. Para que isso possa acontecer, poderemos ter que nós diminuir este sentimento de ofensa que muitas vezes nós, este pilar que tantas vezes nós temos, e que sabemos nós que agir a maioria das vezes com o espírito, agir a maioria das vezes em amor, que é isto que é ser espiritual. Ainda no outro dia o Guruji disse isto no satsang. Ser espirituais, basta agir com amor e estamos a ser espirituais. É isso que é ser espiritual, é agir com amor. Mas sempre que não o tivermos a fazer, não estamos a agir com amor. E isso pode até chegar ao ponto de enfrentarmos
alguém que nos é o mais querido, ou aquela pessoa que nos é mais querida neste mundo. Swami Revati expandiu um pouco, ou partilhou um pouco, de uma história de um devoto que se passou agora num país da América do Sul, mas se não utilizarmos esse devoto, podemos transformar isto para a nossa vida, ou transpor isto para a nossa vida. Uma pessoa querida para esse devoto, que neste caso era o Guruji, a dar um ensinamento de uma forma rigorosa, a dar uma educação de uma forma rigorosa, e essa pessoa salta para o meio e diz: não, eles, responsabilidade, eu é que tenho a responsabilidade, portanto não é para eles que tens que falar, é para mim. Ok? Portanto, se nos leva a falar assim, esse devoto que segue este guru, nós que seguimos os nossos pais, os nossos amigos, etc., aquilo que termos pessoas queridas nas nossas vidas, em que vamos dizer à outra pessoa: tu estás a agir mal, isto é para mim, não é para ele. E essa pessoa disse-me, estávamos a lavar a louça no outro dia juntos, e ele disse-me: mano, momento errado, à hora errada e o discurso completamente errado. Porque se alguém está a ensinar outra pessoa, tu não saltas para o meio e cortas esse ensinamento. E se esse alguém é o teu mestre, então menos o fazes. Este tipo de reações está-nos dentro. Eu estou aqui a fazer este discurso, mas lembro-me que no Teacher Trainer da Atma Kriya Yoga, Teacher Training da Atma Kriya Yoga, em setembro, estava a ensinar uma determinada coisa e uma das candidatas a professora da Atma Kriya disse-me: mas estás a fazer isto assim, assim, assim. E eu sabia que tinha razão. Eu disse: não estás a ver bem, isto é assim, assim, assim. E passado um minuto ela diz-me: mas não achas que isto é tal, tal, tal? E eu disse: não, eu estou a fazer assim, eu sei, como quem diz, não, eu sou professor, eu sei mais disto que tu, já me estava a crescer a arrogância, não é? E ela, à terceira, diz-me: mas não sei o que, não sei o que mais. Eu disse: eu já te disse que isto é assim. E quando acabei de falar, pensei: eu estou aqui a dizer a esta pessoa que tem que agir amavelmente com os outros, com os seus alunos, e acabo de falar num tom que ela imediatamente fez: ok, reação. E eu agora posso justificar: já tinha dito, estava-lhe a dizer 3 vezes e tal, assim. Não, reação. E não agir coerentemente com aquilo que eu quero. Quando acontece esta reação pode ser individual ou coletiva. A individual, na minha opinião, é a que necessita de mais poder. Necessita do poder da coragem. Necessita do poder da frontalidade. Necessita em dizer-te: anda cá, Chandra, bora lá sentar-nos à frente um do outro. Não gostei muito daquilo que tu fizeste. Queres falar comigo sobre isto? Sim, Sitaram, eu acho que sim, 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 eu acho que não, e tá. Vamos resolver isto, está resolvido, vamos embora. A reação coletiva normalmente não é a melhor. A reação coletiva é feita pelo ego. E o ego é fraco. E quando o ego é fraco, o ego procura apoio fora. Estou numa equipa, imaginemos, estou no futebol, numa equipa de futebol, e algum dos jogadores, e eu sendo jogador também, algum dos jogadores tem uma ação que eu não gostei. Então eu vou ao grupo do WhatsApp e escrevo no grupo do WhatsApp que não gostei nada da atitude desta pessoa, deste jogador, que não digo quem é, deste jogador não gostei e tal, não sei o que mais. E no grupo do WhatsApp, certos jogadores vão dizer: muito bem, Citra, sim senhora, muito bom discurso. E os outros vão dizer: mais ou menos. E eu provoco divisão. Numa equipa. Que é exatamente tudo o que nós não queremos. Nem numa equipa, nem numa organização, nem num conjunto de pessoas. Porquê? Porque o meu ego saiu ferido, eu não tive a coragem de o ir resolver individualmente, vou ao coletivo para procurar apoio, sinto-me forte porque tenho apoio e tenho gente comigo e procuro, e o resultado disso é divisão. E eu posso dizer: mas essa pessoa falou assim, este jogador falou assim para mim. Não interessa. O resultado já estragou tudo.
Portanto, cabe-nos a nós, como diz o nosso Guruji, quando uma vez lhe perguntei, mas achas que devo falar com essa pessoa? E ele disse-me, se essa pessoa for importante na tua vida, deves. Cabe-nos a nós considerar. Agora, podemos não falar, mas podemos também não dividir. Então, como o Swami Revati estava a dizer no outro dia, ele perguntou ao Guruji, então o que é melhor para nós aqui? Sadhana? Meditação? Ler as Escrituras? Aprender com as Escrituras? Ouvir os teus satsangs? E o Guruji respondeu-lhe, nenhuma das três. O melhor é seva. Serviço altruísta. A ação altruísta. A ação para beneficiar os outros. Eu sei quem é que está a agir neste momento. Mas, para agir bem, temos que acalmar a mente. Mas para acalmar a mente, temos que fazer o nosso sadhana. Temos que ler o nosso Bhagavad Gita e temos que ouvir o satsang ou os ensinamentos daquilo que é o mestre, se nós o encararmos como o nosso professor. Porque só dessa forma é que interiormente, e ele diz, não sou eu, atenção, ele diz, quando se sentam para meditar, entrando no silêncio profundo do vosso interior, isso também se reflete na realidade exterior. Ok? Portanto, antes de eu partir para o Seva, tenho que fazer já esse próprio Seva, esse serviço altruísta, que é arranjar-me cá dentro, por forma a escolher bem quando ajo cá fora. Que é para não cair naquilo que é dos maiores pecados. Pecados, na tradição hindu, são ações que nos desviam do caminho que nós traçamos, ou do objetivo que nós temos. Ok? Portanto, nada de muito pesado. Mas daquilo que ele diz que é das piores ações. E passo a ler porque eu acho que é bastante importante tomarmos consciência disso. Tem de se ter consciência da língua e controlar o que se diz para não causar nenhum dano. A ferida que infligem a outros, causada pela língua, é mais dolorosa, porque essa ferida magoa diretamente o coração e quando magoa o coração, magoa o próprio divino. Para obtermos este conhecimento, para escolhermos bem, vamos poder realizar então a nossa autoanálise. O Guruji no outro dia comigo, aquela pessoa que é um dos pratos preferidos dele, é quando ele vai falar de terceiros. É sempre para a gente pôr o pezinho atrás. Não? Sabes, aquela pessoa tem a necessidade de agradar os outros, tem sempre necessidade que os outros pensem muito bem dela. Alarme. Está bem. E a primeira coisa é, espera aí, e eu? Para ele me estar a contar esta história, e eu? Ok? É pôr-nos em causa. E é isso que ele está sempre a dizer. E como disse o Swami Aniruddha no satsang, neste fim de semana no templo, no dia do Darshan, no sábado, quando estavam a ver o filme do Conclave, disse, há uma frase que é, a certeza é o maior perigo para qualquer pessoa. E o Guruji disse, this is so true. Isto é tão verdade. A certeza é o maior perigo para qualquer pessoa. Então temos que escolher bem. Temos que agir com todos os elementos que falámos anteriormente para poder escolher bem. E escolher agir bem é agir em benefício dos outros. E para isso, só 5 coisinhas muito simples que o Guruji partilha constantemente. Be kind, not right. Sejam generosos, não queiram ter razão. É muito giro este exercício, que é, tu estás, e de repente, espera aí, eu estou a tentar ser generoso ou estou a tentar ter razão? Ok, então. É muito giro este exercício. Segundo, a ação interna que seja avaliada e escolhida debaixo daquilo que nós praticamos. E por fim, a ação externa que ele tem desde o início, Paramahansa Vishwananda tem desde o início, para o mundo inteiro, não é só para devotos, é para o mundo inteiro. Love, just love. Que possamos agir
em amor, que possamos agir para o benefício dos outros. Nada disto é desenraizado. Ai, não, agir em amor e tal. Não. Que possamos agir para o benefício dos outros. Paciência, que é o que nos falta com os outros, principalmente. Connosco e com os outros. Porque muitas vezes nós já fizemos aquilo que os outros estão a fazer. E por fim, unidade. Portanto, just love, patience and unity é aquilo que o nosso Guruji tem dito durante anos e anos e anos. Cabe-nos a nós refletir se as nossas ações estão coerentes, mais uma vez, com aquilo que ele ensina, que é aquilo que todos nós acreditamos, e eu acredito que não sejam só os devotos de Paramahansa Vishwananda que acreditam, porque acredito que todas as pessoas querem agir em amor, querem ter paciência e querem ter unidade. Jai Gurudev.